paz do Senhor, amém? Estamos muito felizes com o que Deus tem feito no nosso meio. Deus tem feito maravilhas e Ele é fiel, é Ele que nos sustenta, amém, queridos? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. 1 Coríntios 15, 44, de pé mesmo como estamos. Aleluia. Vamos ler todos juntos como um lindo coral? Amém? Aí você pode olhar aqui para o Data Show para nós eliminarmos as diferenças de tradução e lermos na mesma tradução. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Pode se sentar. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma das realidades de nós seres humanos. Nós seres humanos somos um ser residentes em dois mundos. Nós não residimos apenas nesse mundo físico, que nós vemos, tocamos, percebemos, sentimos. Estamos nele. Nós residimos também em outro ambiente. E essa residência nossa, ela pode gerar atuação. E aqui na Terra, no plano físico, é muito natural e não precisamos refletir muito para entender que residimos aqui, influenciamos aqui. Trabalhamos aqui, nascemos aqui, crescemos aqui, temos filhos aqui. A nossa história se passa nessa terra, tudo bem. Mas a nossa existência não se resume nisso, porque nós somos um ser residentes em dois mundos, em dois universos totalmente diferentes. Mas embora os nossos mundos de residência sejam diferentes, nós estamos gerando neles, nós estamos atuando neles. E as pessoas que não entendem, ou não acreditam, ou não percebem essa realidade não poupa essas pessoas. Elas também estão residindo nesses dois planos. E as verdades que acontecem nesse mundo aqui e no outro mundo que residimos, que é o mundo espiritual, como diz o texto muito claramente, semeia-se corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E corpo é a melhor e maior referência que temos de atuação de um ser em um ambiente, através do seu corpo. E a palavra de Deus está dizendo para nós que existe também um corpo espiritual. E para que esse corpo seja acessado, ele precisa receber antes uma semeadura. E quando nós pegamos a sementinha de uma árvore, seja ela qual for, independente se aquela semente nas nossas mãos é algo pequeno e insignificante, pelo fato dela ser pequena e insignificante, isso não muda a realidade de que ali naquela semente contém uma árvore. Porque quando ela for lançada na terra e semeada, guardado o tempo necessário, aquela árvore vai crescer e vai gerar muito fruto. Então a árvore na realidade já existe. Quando o ser humano é gerado no ventre da sua mãe, nos primeiros meses de gestação, ele já existe em todo o seu potencial. Então essa realidade ela é muito prática na nossa vida. A nossa observação deve estar concentrada em qual semeadura estamos fazendo nesse corpo material. Porque você não está aqui nessa terra simplesmente para passar os anos. O apóstolo disse, você não escolheu nascer, mas você pode escolher aonde você vai passar a sua eternidade. E sabe por que você nasceu? Porque Deus te deu o melhor presente que você poderia saber e conhecer na sua existência, a vida. Deus te deu o presente de fazer parte desse sistema extremamente complexo e maravilhoso, que é a vida no cosmos material. E é a vida que transcende a matéria, que vai herdar para sempre com Cristo aqueles que viverem na presença dEle e semearem aqui no reino de Deus. Você crê nisso? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. Diga um aleluia bem lindo.
Porque essa revelação, ela é maravilhosa demais para nós, queridos. É o projeto, é o propósito de Deus. E quando você entende essa realidade, a sua vida toda começa a fazer sentido. Porque as amarguras, as angústias, as tristezas, os problemas que você passa nessa terra vão acabar. Tudo vai passar. Eu aprendi uma coisa muito interessante com a tempestade. As tempestades passam. E o nosso problema é quando nos colocamos no ponto físico, fixo, dentro das nossas adversidades, dos nossos problemas, e esquecemos que esse período aqui nessa terra é um período de semeadura. E tem que ser uma semeadura boa. E para se semear bom em um mundo tão hostil, tem que se tomar uma decisão muito forte. Tem que saber o que se quer. Tem que andar num caminho muito apertado, estreito, do qual milhares e a maioria dos seres humanos não querem andar. Sabe por quê? A recompensa desse caminho é maravilhosa demais. E ao contrário da vida aqui, ela não acaba, a recompensa não acaba. Aqui você vai morrer, vai acabar. Lá você vai viver eternamente. Se essa vida vai ser ao lado de Deus e boa, depende das suas decisões aqui. Se essa vida vai ser distante de Deus e ruim, depende das suas decisões aqui. Esteja você passando hoje pelo que você está passando, eu te garanto, você é o ser mais privilegiado do contexto que reúne físico e espiritual. Porque os anjos nunca experimentaram o corpo físico como você experimenta. E a palavra de Deus nos relata de anjos que gostariam de fazer o que nós temos o privilégio de fazer. E para nós foi guardado esse privilégio. A imagem e a semelhança de Deus é algo magnífico demais. E nós desvalorizamos muito tudo que Deus tem nos dado, julgando a nossa vida muitas vezes a correr pelo ralo, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Se você está passando por adversidades, levante a sua cabeça. Muito mais do que você pensa e imagina a respeito de você mesmo está investido na sua vida. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Aplauda aquele que te deu esse privilégio, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem uma mente magnífica e insondável pela nossa mente humana ilimitada. E na palavra de Deus tem um relato magnífico de todo esse plano, esse projeto de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28. Diz assim: cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir-se em Jerusalém. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. Só até aí. Esse momento é um dos momentos magníficos na vida do Senhor Jesus. E nesse lugar, Jesus estava buscando o Senhor e ele estava no monte orando. E de repente, 2 pessoas se apresentam e começam a conversar com Jesus. E o mais interessante disso é que o texto declara quem eram essas pessoas: Moisés e Elias. Mas existe um agravante nessa situação. Moisés e Elias têm ao entorno da sua morte
algo que ninguém pode descrever. Elias é muito fácil, não morreu, foi tomado, foi arrebatado na carruagem de fogo. Moisés subiu ao monte, de lá não desceu. E sabemos que Satanás queria o corpo de Moisés. E o anjo Miguel veio e lutou com Satanás pelo corpo de Moisés. E o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Onde está, só Deus sabe. E fica a interrogação: Deus iria disputar por algo morto? O Deus da vida? O Deus da ressurreição? O Deus de todo poder? E por que Ele guardou esse corpo para si? Nós podemos entender muito claramente que a vida de Deus está em Moisés. E quando essas duas pessoas aparecem para Jesus no monte, a coisa complica mais ainda, elas são identificadas. O escritor do livro de Lucas, o Lucas, ele disse: Moisés e Elias conversavam com Jesus. Como ele conseguiu ou receber a informação tão precisa e característica que eram essas pessoas? Porque essas pessoas eram as mesmas que haviam sido tomadas dessa terra de forma que ninguém jamais vai entender. E uma porta se abre para o nosso entendimento diante dessa verdade. Deus é tão Deus que Ele preserva os seus na terra, no céu, faz voltar para a terra, faz ir para o céu quantas vezes Ele quiser, porque o ser humano é um ser residente em dois mundos. E eles estavam ali com o Senhor, e Pedro disse, sem saber o que fazer: mestre, faça uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. De repente a nuvem veio e tomou aqueles homens ao céu. E Jesus continuou ali conversando com seus discípulos. E no final do texto Jesus diz para eles: não conta isso para ninguém não. Sabe por quê? Ninguém ia entender. E o que eu quero que você entenda com isso é que Deus, Ele não se limita. Deus, Ele já vê você lá na eternidade. O seu nome e a sua característica já é reconhecida no mundo espiritual. Você é reconhecido nos céus, o reino de Deus. O mundo espiritual faz uma leitura todos os dias, todos os momentos da sua vida. E quando você toma posse e se veste dessa verdade, você passa a transcender os limites dessa vida física, que hoje é tudo que você tem. Mas se você entende isso e toma posse dessa realidade em Deus, querido, querida, você começa a andar em lugares celestiais e dar ordens para a matéria, porque você não está limitado à matéria. E o melhor nome que eu encontro disso é uma vida de milagres. Quem tem relacionamento com Deus, estabelecido no entendimento que não está limitado a essa terra, diz para a enfermidade: você não vai ficar no meu corpo. E essa ordem você não dá a partir da matéria, porque se você der a partir da matéria, nada vai acontecer. Mas quando você dá a partir do Espírito, você está entendendo? Mesmo estando na matéria, sofrendo as agruras da vida, milagres acontecerão em você. E era de posse dessa consciência que Jesus olhava para o cego e falava para ele: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. Eu estou vendo. Era de posse dessa consciência que Pedro e João passavam pelas ruas de Jerusalém e a sua sombra curava os enfermos. Porque embora na matéria eles não viviam conforme as regras e as leis da matéria. E é nessa fé e é nesse ponto de vista que milhares de homens e mulheres hoje, século 21, ano de 2015, estão andando pelas ruas aí,
operando milagres e vivendo uma vida de santidade. Pode aplaudir a Ele. Ele é digno. É por causa dessa força que homens e mulheres abandonam suas vidas, sua situação financeira bem resolvida, e vão para o Oriente Médio, para as florestas amazônicas, para as savanas africanas, pregar o evangelho para quem nunca ouviu falar de Jesus, e lá enfrentam lutas, enfrentam fome, miséria, dificuldade, mas não se limitam a isso. Rompem as barreiras. E é de posse dessa vida que você vai sair do lugar que limita a sua visão. O Senhor não quer para você uma vida cômoda, uma vida de argumentos, uma vida que negocia com o pecado, o aceita e covardemente se rende a Ele. O Senhor quer que você entenda: você tem uma residência no Espírito. Essa residência você não paga aluguel, condomínio, conta de água, luz, telefone. Não. Você já tem. E de posse dessa residência, aluguel, condomínio, água, luz, telefone, enfermidade, dificuldade, tristeza, conflito, problema, neuropsicose, enfermidade, morte, qualquer coisa pode ser revertida pelo poder de Deus que opera em você. Pelo poder de Deus que opera em você. Pelo poder de Deus que opera em você. E você que entrou aqui nessa reunião hoje atado pela depressão, e eu vejo algumas pessoas amarradas pela depressão, eu quero te dizer que se você tomar posse da sua residência no Espírito, essas cordas serão rompidas, uma a uma, essas amarras serão tiradas, uma a uma, e ainda que a circunstância não muda, você mudará, e a glória do Senhor se manifestará nos lugares aonde passar. O filho, a filha, o herdeiro, o príncipe, o rei, o sacerdote do Espírito que está nessa terra para demonstrar a glória de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meu amado, tudo na vida é uma questão de escolha. Minha amada, tudo que envolve as escolhas da sua vida estão diretamente associados ao prazer. E nesse caminho, Satanás constrói muitas muralhas e prende pessoas em vidas limitadas. Eu vou dar um exemplo para você que você vai entender muito bem este conceito. Existem 3 tipos de vida: vida das plantas, vida herbívora, vida animal irracional, vida animal racional. Os 3 tipos de vida que existem nesse cosmos, no globo. Todos são vida, não são? Quando você planta seja qualquer planta no jardim da sua casa, se você cuidar, alimentar com o quê? Com água, minerais do solo, vai viver, não vai? Vai frutificar, não vai? Se você retirar o alimento dela, ela vai acontecer o quê? Então é vida, ok? Agora eu te pergunto, uma planta consegue comer, por exemplo, uma saborosa picanha? Não, ela não tem boca, ela não tem estômago, não tem aparelho digestivo, mas ela deixou de ser vida? Sim ou não? Existe a vida animal irracional, não existe? Você tem lá o seu cachorrinho Totó, o seu gatinho Mimi, ele está vivo, ok? Você pega o seu cachorrinho Totó, pega um pedacinho de picanha bem macia, crua, e dá para ele, o que ele vai fazer? Vai comer com a maior alegria da vida, não é? Ele está vivo e ele está tendo um nível de prazer. O prazer que a planta nunca vai ter, porque ela não conhece isso. Ela não tem estrutura para isso, mas ele tem. Agora você está vivo. Amém? Você gosta de picanha? Amém? Amém? Tem uma peça embalada a vácuo ali crua, eu vou te dar, você vai comer? Totó vai comer? Por quê? Porque a sua vida é mais vida do que a vida dele, que é mais vida que a vida da planta. E cada um tem seu teto de encontrar o prazer. O que você vai fazer?
Você vai pegar umas brasas vivas, juntar em algum cantinho, colocar uma grelha por cima, jogar sal grosso em cima. E o poder do fogo somado ao sal em uma carne de primeira gera algo que os nossos animais nunca vão saber fazer. Sim ou não? Para o Totó, tanto faz ela estar assada como crua, ele está morrendo de alegria. Para você não. Crua você rechaça, rejeita, nojento. Assado, você vai em cima. Assim é a vida associada ao conceito espiritual. Eu disse que tudo na vida é questão de prazer, e é mesmo. Quem só conhece o prazer do corpo, acha que esse prazer é tudo. Por quê? Só conhece esse prazer, o corpo. Aquele que conhece o prazer do intelecto, da inteligência, o que a mente pode fazer, ele é promovido a um nível de inteligência melhor do que quem está limitado ao corpo. As pessoas que desenvolvem o seu intelecto, por exemplo, os orientais, os asiáticos, eles não são tão apegados a coisas banais como os ocidentais. O ocidental se mata de sorvete, sanduíche, Coca-Cola, porque ele ama aquele negócio. O oriental reflete, não é assim que funciona. Ele toma chazinho sem açúcar, ele come aqueles macarrões brancos, porque o cara sabe que tem um prazer maior do que o prazer do corpo. Você está entendendo isso? São barreiras que precisam ser quebradas. Agora o ocidental pode chegar lá, se ele quebrar a barreira, se ele quebrar o limite. Agora existe um prazer que é maior do que o prazer do corpo, é maior do que o prazer da alma, e é o prazer no Espírito de Deus. É melhor do que a vida animal. É o prazer do Espírito de Deus. E quem alcança o prazer do Espírito de Deus chegou num nível muito maior. E quando a proposta da prostituição chega para um cara desse, pode ninguém estar vendo, ele pode não ter prejuízo nenhum eminente diante daquilo ali. Ele vai falar: eu não quero o pecado, porque em Deus eu tenho um prazer melhor do que o prazer do pecado. Aplauda Ele! Aplauda Ele! É a vida superior, é a vida espiritual. Você está entendendo por que muitas vezes você fica atado no pecado? Porque aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas o que semeia do Espírito colhe vida. Onde você tem semeado? Qual é o prazer que você tem conhecido? Quebra esse limite. Sobe o nível. Encontre o prazer em Deus. O prazer da revelação do Cristo vivo. O prazer de chorar na presença de Jesus. O prazer de receber no seu coração o consolo do Senhor. E quando você encontrar isso, nenhum pecado será mais forte que o prazer de Deus na sua vida. E foi por isso que José no Egito resistiu à mulher de Potifar. Quando ir para a cama com aquela mulher seria a resposta de todos os seus problemas. Depois de se tornar amante da mulher de Potifar, tirar Potifar da jogada seria fácil. Ela era uma grande manipuladora. Mas José conhecia um prazer maior do que o prazer do pecado. José conhecia um prazer maior do que o prazer do sexo, o prazer do dinheiro, o prazer das coisas mundanas e carnais. Ele conhecia o prazer de semear no Espírito. E para semear no Espírito, paradoxalmente, ele desceu de nível. Ele foi para um calabouço, uma cadeia fétida. Mas nem as descidas de nível nessa terra podem tirar de nós o prazer, a glória, a honra, o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Jesus te convida nessa noite, vem ser espiritual. Jesus te convida nessa noite, vem andar no caminho de luz. Jesus te convida nessa noite, vem abandonar o caminho de trevas. Jesus te confronta nessa noite dizendo: esse corpinho que você está nele tem fim, vai acabar. Bicho vai comer, mas eu tenho um corpo pronto para você aqui. Que quando você entrar nele, se você está na terra, se você está no céu, não faz diferença. Você será além das limitações. E para conquistar essa recompensa, vale a pena perder qualquer coisa nessa terra, gente.
Você está entendendo isso? Vale a pena perder qualquer coisa aqui para encontrar recompensa com o Senhor. E Jesus nos disse uma coisa linda, falando das últimas coisas e do fim. Nós seremos os juízes de Yeshua, o príncipe de toda a terra, e julgaremos as nações. E a Bíblia diz mais, é mais intenso ainda o que diz em 1 Coríntios, lá pelo capítulo 15. Nós julgaremos os anjos. A consciência que você tem hoje, ela será preservada em Deus, aperfeiçoada, purificada e eterna no reino de Deus. Lá está o seu tesouro. Por que você está batendo cabeça nessa vida? Por que você está perdendo os seus dias tomado pelo pecado? Por que você está tendo uma vida dúbia, apresentando para as pessoas uma realidade de que não é lá dentro? O que eu penso, o que as pessoas pensam, pouco importa para a eternidade que Deus tem para você. Amém? Importa as decisões que você vai tomar diante dos desvios da vida. Você vai escolher obedecer o Senhor? Ou você vai escolher viver nessa vidinha resumida, nessa vidinha pequena, nessa vidinha material? Deus tem para você uma vida espiritual. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora volta comigo um pouquinho para Mateus 6, versículos 9 a 10. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar. E o princípio da oração é trazer o reino, preste atenção, para a terra. Sabe por quê? Jesus te ama tanto que Ele não quer esperar o fim de tudo para usufruir da tua presença. Ele quer a tua presença agora. Você está entendendo isso? Então Ele te orienta a começar a sua vida, o seu relacionamento com Ele, não pedindo nada, nenhuma coisa, mas buscando o reino dEle para a sua vida. E quando os discípulos perguntaram: mestre, como devemos orar? Ele disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Porque o Senhor Jesus quer começar a te fazer desde já residir nesse ambiente espiritual. E hoje você tem essa oportunidade de sair da limitação, abrir a sua mente, para que dela você adentre a vida verdadeiramente espiritual. Meu irmão, minha irmã, vida espiritual não é vida religiosa. Nós somos viciados e mal acostumados a cumprir regras para conseguir coisas. Sim ou não? Como eu devo fazer para conseguir? O que eu não posso fazer para ter? Ou o que eu tenho que deixar de fazer para que isso não me alcance? E achamos que isso é vida espiritual. Não é. Isso é uma vida limitada. E a palavra de Deus nos confronta intensamente quando Paulo diz: todas as coisas te são lícitas. Todas. Depois ele diz: mas nem tudo te convém. Cristianismo não prende ninguém. Vida espiritual não prende ninguém. Pelo contrário, ela te libera. Porque muito mais responsabilidade tem o livre do que o escravo. O livre tem o poder de decidir. O escravo obedece um coração totalmente distante. Interessante que uma vez eu ouvi um caso engraçado de um pastor, ele dizendo que ele estava no culto e ele falou com o filho dele: fica em pé, menino, na hora do louvor. Aí o menino não ficou. Ele lascou-lhe um beliscão no menino, o menino levantou.
Aí o menino olhou para ele e falou: pai, por fora eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentadinho. Vida espiritual não é isso. Seria mais fácil se fosse assim, amados. Uma cartilha de regras para você cumprir. E daí a essência? Não. Ele quer a essência. Ele quer que você busque o reino. Ele quer que você abra a mente. Ele quer que você defina e decida o que é mais importante para você. E se você achar que a morte e o inferno é mais importante para você do que o céu e reinar com ele eternamente, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai te dizer: então vai, meu filho, eu não vou te amarrar aqui. Nós, seres humanos, gostaríamos de amarrar muita gente nas cadeiras para elas não se perderem na vida aí fora. E muitas vezes somos até mal interpretados, não é, apóstolo? Não é, pastores? Tentamos segurar: não vai para o mundo, não faz isso errado, não vai. O ser humano na nossa frente fala: tudo bem, mas por dentro está sentadinho. Depois chega a notícia e os pedaços juntos. Muitas vezes não dá para juntar os pedaços. A gente tem que pôr no caixão e enterrar. Mas Jesus não vai te amarrar. Ele te convida: recanta, rabaxerianda, lama. Você quer viver no Espírito? Larga esse adultério. Você quer viver no Espírito? Larga essa mentira. Você quer viver no Espírito? Larga essa vida. Eu não te acuso, eu não te condeno, estou aqui para te perdoar. Jesus dizendo: mas com essa vida você vai morrer. A decisão é sua. Abra sua mente. E Jesus nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o Salmo 24, ele vem de encontro como um eco com Mateus 6. Abra comigo o Salmo 24 e vamos ler o Salmo todo. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Está vendo como Deus elege? É dele a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Deus está falando de terra, Deus está falando de mundo, de sistema. Deus está falando de matéria. E ele está dizendo: é tudo meu. Então se é dele, é seu também. E a partir do que é de Deus, você pode... Vamos continuar lendo. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Você percebe a mudança no discurso, na retórica aqui do texto? Você consegue perceber isso? Ele começou falando só de terra, de mundo, de água, de mar, de homem, humano. Agora ele está mudando, ele está mostrando uma promoção dentro disso. Volta lá no 3, por favor, Tiago. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Se o interesse do Espírito Santo fosse colocar um monte material puro e simplesmente, ele não ia entrar com santidade aqui. Ele está falando de outro mundo. Você crê nisso? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A semeadura que Gálatas falou aí. Aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito colhe a vida. Puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Esse texto é um tratado de majestade. Esse texto é conversa de rei. E ele começa falando da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude.
E Ele dá agora um caminho de promoção. Ele dá agora um caminho de desatar. Ele abre agora uma janela da eternidade. E Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Sabe quem são essas portas? Sabe o que são essas cabeças? Sabe o que são os portais eternos? Qualquer porta construída nessa terra, ela não é eterna, porque tudo aqui vai acabar. Mas existe uma porta eterna que não vai acabar. Põe a mão na sua cabeça. Repita comigo: esse é o portal eterno. A minha mente. Esse é o portal eterno. Se eu abrir essa porta, o Rei da Glória vai entrar. Levantai, ó portas, bem forte. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei, o Rei, o Rei da Glória. Aplauda o Rei. Mais forte. Quando levantamos as portas, abrimos os portais eternos, o Rei da Glória entra. E sabe aonde Ele entra? Na sua vida. E a conversa com você para de ser a conversa com o Edson, com a Elaine, com a Sandra, com a pastora Dani, pastor Fábio. Começa a ser a conversa com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque Ele entrou pela porta. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. E quando Satanás vem querer manipular o seu corpo com as ofertas, a podridão desse mundo, e você acha, tem traumas, são problemas psicológicos, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer essa limitação. Não tem problema não, deixa essa limitação aí, você não vive mais aí. Você reside no Espírito, e do Espírito você comanda o seu corpo. E quando você fala para o seu corpo: não vai beber, não vai beber. Quando você fala para o seu corpo: não vai se prostituir, não adianta, não vai se prostituir. Por quê? É o corpo que está mandando? Gente, o corpo não melhora, hormônio não converte, mas o Espírito governa os hormônios. Eu já conversei com algumas pessoas que viviam conflitos homossexuais na sua vida e disseram para mim: simplesmente eu não consigo vencer isso, eu nasci assim. Eu falei: você não tem que preocupar em vencer. Você tem que deixar Deus entrar na sua mente e Ele vence por você. Você é superior a esse conflito. Você não é acusado, você não é menos humano do que ninguém, porque você vive esse conflito. Você é tão amado por Deus como eu, como qualquer um que não vive esse conflito, vive outros. Mas eu quero te dizer, eu falando para essas pessoas que vivem esse conflito, eu quero te dizer que seu corpo está fadado a isso. Tudo bem, você é superior ao seu corpo. E ainda que esteja morto, em Cristo viverá. E Deus tem me dado algumas gratas surpresas de ver seres humanos libertos, casados, pais de família, mães de família, pessoas que outrora andaram na vida do homossexualismo, do lesbianismo. Porque Deus é superior à nossa matéria, fadada ao fracasso. Tantas implicações psicológicas estão envolvidas aí, e muitas pessoas são vitimadas por tantas coisas cruéis de Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa: a sua vida no Espírito é superior à crueldade satânica. Não importa o que fizeram com você na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, o que te roubaram, o que te levaram, ao que te forçaram, isso não importa. Ou ao que introduziram nas suas veias, manipulando você, e te geraram dependências, e o pecado está flertando com você o tempo todo, isso não importa. Abre a sua porta, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Aplauda Ele.
Ele é digno da sua adoração. Ele é digno da sua adoração. Eu quero concluir contando a história de um homem que eu não sei nem o sobrenome, que não é um estrangeiro renomado, nada contra os estrangeiros renomados, mas é um brasileiro bem simples, morador de Terfé, município ribeirinho de Manaus, que escolheu semear no Espírito. Essa história aconteceu com um grande missionário brasileiro chamado Ronaldo Lidório, um homem que eu tenho uma admiração gigantesca, que morou na África 5 anos e traduziu a Bíblia para 3 dialetos africanos que não tinham nenhum versículo na palavra de Deus, que ganhou mais de 10 mil pessoas para o Senhor Jesus e deixou 3 nações evangelizadas com o cristianismo. E vocês já sabem o que acontece quando africanos se convertem, né? Explosão. E quando o Ronaldo passou os piores momentos, venceu a febre amarela, venceu a miséria, venceu a fome, estava bem, agora já era o bispo Ronaldo, igrejas estabelecidas. Deus fala com ele: Ronaldo, volta para o Brasil e vai trabalhar na Amazônia. Ele prontamente pegou a sua família e voltou para o Brasil, para começar tudo do zero. Consagrou os pastores, as igrejas estão lá, as nações estão evangelizadas, e o nome dele está colocado para todo canto nas nações onde ele não só evangelizou, mas as Bíblias têm lá a tradução de Ronaldo Lidório. Olha que privilégio, gente. Magnífico, né? E esse irmão veio para o Brasil e ficou 1 ano e meio estudando 3 povos, 3 etnias na Amazônia. Meranha, Conconha e Concomba. 3 povos. Tem muitos povos na Amazônia que não falam uma palavra em português. A estimativa hoje são 156 povos e não foram evangelizados. Na Amazônia, gente, Brasil. Em Manaus tem 2.200 igrejas evangélicas. A gente pensando nesses dados, fala: peraí, alguma coisa errada. É porque está faltando obreiros que semeiam no Espírito, entende? Entende? Eu não estou te acusando de nada, mas as nossas igrejas estão muito cheias de pessoas interessadas nas suas próprias vitórias, enquanto o seu interesse podia ser muito maior do que as suas vitórias. Sua vitória é parte do processo, se preocupa não. Busca o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Entende? E o Ronaldo começou a estudar esses 3 povos e descobriu que eles nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Ficou 1 ano e meio estudando esses povos. E quando o plano estratégico estava pronto, ele foi para a cidade de Terfé, pegou uma canoa que chama Voadeira e começou a subir o rio Solimões e foi subindo para dentro da mata. E era 4 dias de barco, era 3 dias de barco, mais 1 dia de caminhada a pé para chegar naquele povo. Resumindo, contratou um guia que foi com ele mata dentro e chegou naquela tribo, a primeira, os Concomba. E quando ele chegou naquela tribo, ele contando que foi uma experiência muito interessante, porque ele não sabia se ele ia ser flechado, o que ia acontecer, e vinha na cabeça dele aqueles filmes de criança, de missionários sendo cozidos em tachos grandes nas tribos. Ele falou que passava isso tudo na cabeça dele, e ele pela fé falou: ei, eu quero te conhecer. E o índio que estava com ele, que era o guia, falou: eu quero te conhecer. Só que ele reparou que aqueles índios estavam fazendo uma coisa que na África era muito comum quando eles iam fazer culto, limpando o meio da tribo. E o índio respondeu para ele assim: eu não posso te atender agora, fique à vontade, mas nós estamos limpando aqui para fazermos um culto. Aí ele pensou assim: meu intérprete errou. Eu estou estudando esses povos há 1 ano e meio, eles não têm condição de saber o que é culto. Aí ele perguntou para o índio: vocês são crentes? Aí o índio respondeu para ele: nós somos, vocês não são não? Ele falou assim: mas qual missionário te alcançou? Ele falou: não sei o que é missionário. Qual missão chegou até vocês? Eu sei o que é missão. Como vocês se tornaram crentes? Aí o índio falou para ele: tudo bem, foi o seu João que pregou para nós. E se você quiser saber mais detalhes, vá na casa do seu João, fica subindo o rio aí mais algumas horas, porque nós estamos muito ocupados, não podemos te dar atenção. Prático o índio, né? Ele pegou mais do que rápido aquele guia, falou: vamos na casa desse homem. E aí que a coisa acontece, onde eu queria chegar. Quando ele chegou na casa do seu João, gente, isso aconteceu em 2002. Quando ele chegou na casa do seu João, ele viu uma casinha dessas de ribeirinho, que fica em cima de troncos, uma cadeira velha, eu não esqueço disso, uma panela grande,
uma mesinha com a perna quebrada e um moço sentado passando o dedo e balbuciando as palavras da Bíblia. Ele disse que para não assustar o seu João, ele deu a volta, bateu na porta, porque ele tinha chegado pela janela. O seu João abriu a porta. Ele falou, boa tarde, o senhor que é seu João? Ele falou, sou o seu João. Pois não, que posso te ajudar? Ele falou assim, eu sou missionário. Aí o seu João gritou, Maria! João e Maria, o nome da esposa dele. Interessante. Vem aqui que chegou um missionário de verdade aqui em casa. E o Ronaldo contando isso para uma turma de pessoas. Um dia ele começou a chorar. Ele falou, quando ele falou aquele negócio, aquilo mexeu comigo e eu comecei a chorar. Porque ele disse que ele estava de botas especiais, GPS, radar. Ele estava sendo monitorado, ele tinha dinheiro para a obra, ele tinha guia, ele tinha lancha, ele tinha ração daquelas de soldado americano. E ele estava diante de um homem descalço, morando em cima do rio, que tinha ganhado um povo que há 1 ano e meio ele estava estudando. E ele falou, quem que é o verdadeiro missionário aqui? E ele disse que falou, João, bora. Ele falou, peraí que eu vou chamar os meninos. Ele falou, tem menino? E ele falou que quando ele olhou, tinha 4 meninos de 14 a 7 anos. Ele falou, João, não tem escola nesse lugar. Não tem estrada nesse lugar, não tem hospital nesse lugar, só tem a mata e os índios. Quando esses meninos adoecem, como é que esses meninos estudam? Uma coisa é você vir para a obra, outra coisa é você arrastar a família. Ele falou, Ronaldo, eu não sei como é que resolve, mas eu sei de uma coisa. Esses meninos têm uma herança que ninguém pode tirar deles. Ele falou, João, só se você enterrou tesouro na mata, porque não tem herança aqui. Ele falou, estou falando da herança espiritual. Eles viram o que Deus pode fazer. Ele falou, eu estava na minha cidade de Terfé e o meu pastor fez uma conferência missionária e falou assim, tem muitos povos que nunca ouviram falar de Jesus no Brasil, acha uma tribo e pega para eles. E eu saí andando em Terfé e fiquei decepcionado. Detalhe, ele tinha 2 anos de convertido na Assembleia de Deus. 2 anos. E eu me decepcionei porque todo mundo em Terfé conhecia Jesus. E eu entrei para dentro da mata, conheci algumas tribos. E fiquei decepcionado, já conheciam Jesus. E eu peguei a minha canoa e fui subir no rio. Falei, eu tenho que achar alguém que não conhece Jesus. E falando com o Ronaldo, ele disse, eu achei os concomba, mas eu achei os miranha, eu achei os conconha. Tem 6 anos que eu estou aqui. Quando ele saiu, ele tinha 2 anos de convertido. Já 8 anos agora. Tem 6 anos que eu estou aqui. Perdão, 4 anos que eu estou aqui. E já plantei 6 igrejas. 2 entre os concomba, 2 entre os miranha, 2 entre os conconha. Você pode aplaudir o Senhor? Aquele que semeia da carne colherá corrupção. Mas o que semeia do Espírito colherá a glória de Deus. Aleluia. Eu não estou te falando que você tem que virar missionário. Se você virar, parabéns. Quero ter o privilégio de te encorajar. Mas eu estou dizendo que você pode semear no Espírito, que você pode colher a sua semeadura do Espírito, e que você pode fazer da sua vida um grande campo missionário. Eu falo missionário de carreira, como o Ronaldo, por exemplo. Eu estou querendo te dizer que se você abrir os seus portais eternos, que são eternos, o Rei da Glória entrará na sua vida. E você vai transcender, querido. E essas cordas, essas amarras que te prendem, todas serão partidas. E você vai voar alto. Você vai residir no Espírito e governar a sua residência da carne a partir do Espírito. O nosso problema é que nós queremos clamar um Espírito que está fora de nós, porque nós não nos abrimos para que Ele esteja dentro de nós. Você é o portal eterno. Hoje o apóstolo fez algo que eu nunca vou ter uma palavra para poder agradecê-lo, que foi deixar que fizéssemos esse culto profético. E quero que você preste atenção em mim um minutinho agora, sobre o tema desse livro. Esse livro se chama Mais Perto de Deus, lugar onde todo ser humano precisa estar. E essas revelações que você ouviu nessa noite, elas foram tragas pelo Espírito Santo ao longo de uma caminhada.
e estão registradas nesse livro. Esse livro Deus me deu. E com muita alegria eu quero oficialmente apresentar para você esse livro hoje. É o primeiro livro que o Senhor entregou à minha vida. Eu posso escrever muitos livros e quero escrever, mas nenhum deles vai ser o primeiro de novo. Então hoje oficialmente esse livro está sendo selado no altar do Ministério Gileade. E ele vai estar disponível, você vai poder adquiri-lo no final da reunião aqui fora. E eu quero que esse livro abençoe a sua vida. E eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor, porque o livro é meio que como um filho, né? Sai das entranhas da gente. E tem algumas pessoas muito importantes que eu não posso deixar de agradecer. Tem muitas pessoas que eu tenho que agradecer, desde minha mãe, tantas pessoas. Mas hoje eu quero registrar especialmente algumas pessoas. Em primeiro lugar, o meu amigo Jesus, que é a fonte de toda inspiração. Quero agradecer minha esposa, a pastora Daniela. Não está aqui agora, mas guerreira comigo em todas as batalhas, que me conhece de uma forma que mais ninguém conhece. As minhas filhas, a família preciosa que Deus me deu. Quero agradecer a vida desse homem e através dele também, representando a apóstola Yara, que está lá no Maranhão hoje pregando a palavra do Senhor. Eu cheguei nesse ministério como uma pedra bruta, cheia de casca. Meu Deus do céu. Ele teve paciência comigo, de me amar além das minhas debilidades. Eu quero te agradecer, apóstolo, porque não faria sentido trazer uma revelação sem a essência estar pronta. E palavras para agradecer o apóstolo, como encontrar? Mas foram madrugadas, como foram com muitos de vocês, não é verdade? Me ouvindo, me aconselhando. Cheguei aqui como uma barata tonta, arrancado de um estado, de uma situação profissional que fatalmente me levaria para a morte espiritual, achando que eu era alguma coisa. E descobri o segredo de descer através da vida do apóstolo. Nos momentos em que eu errei, ele pôde me dizer: o meu amor por você não está associado ao que você faz bem ou ao que você faz mal. Eu te amo pelo que você é. E palavras assim me faziam a cabeça girar ao contrário. Eu quero agradecer e frisar esse agradecimento que eu tenho ao apóstolo, porque hoje eu estou no caminho. Tenho muito para aprender. Muito. Mas achei o caminho. Se eu não tivesse achado, eu poderia até escrever algumas coisas, fazer algumas coisas, mas seria obras vazias. E eu tenho nas minhas mãos aqui uma obra viva, porque é fruto de aliança, de discipulado, de amor e de vida. Eu quero agradecer ao apóstolo e frisar isso. E agradecer essa igreja maravilhosa que me recebeu com tanto amor. Eu vejo tanto amor em vocês. Cada frase que eu ouço de vocês, eu vejo tanta sinceridade. Eu sou apaixonado por vocês. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu amo vocês. Eu já participei de muita coisa, sabe, gente? Que reunia muita gente. Mas eu sempre ansiei por uma família. E um dia eu ouvi desse altar de um profeta lá da Argentina a melhor tradução da minha vida. Um dia você foi filho, mas não foram pai para você. E aqui você é filho, aqui você tem pai, aqui você tem família. E eu quero dizer para vocês que eu posso ir onde eu for, só vai fazer sentido se eu sair de algum lugar da minha casa. E Gileade será eternamente a minha casa. Sede, Terra Vermelha, Serra, Cariacica, Macaé. Essa família que está cada vez maior e mais bonita. E eu dedico essa obra a todos vocês. E agradeço a vocês por tudo. E agradeço ao apóstolo por fazer por mim muito mais do que eu podia imaginar. Eu vou dar uma sumida nas próximas 5 semanas, mas cada uma delas eu estarei em uma igreja do Ministério Gileade.
levando essa palavra e apresentando esse livro. E quero agradecer também duas pessoas que lançaram uma semente muito linda na minha vida, que é o Diácono Dinho e a Diaconisa Michele. Quero pedir vocês para virem aqui, por favor. Vocês são baixinhos, se levantar a mão aí, ninguém vai ver. Quero pedi-los para aplaudir o Senhor pela vida deles. Esse casal não precisou ouvir duas vezes esse projeto. E esse projeto estava engavetado há 10 meses. E um dia, falando com o Dinho, eu falei: Dinho, eu estou com um projeto, eu tenho um livro, eu não tenho dinheiro para imprimir. E o Dinho falou comigo: você não tinha, agora você tem, eu vou patrocinar. Eu quero honrar a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Aleluia. A gente pode escolher semear ou escolher não semear. Ninguém é obrigado a semear em nada. Mas quando a gente escolhe, a colheita é obrigatória. E vocês escolheram semear. Eu agradeço a Deus pela vida deles, porque se não fosse a semeadura deles, esse projeto não estaria aqui. Estaria num arquivo de computador. Mas eles patrocinaram a impressão dessa primeira edição. Eu quero honrá-los e eu quero agradecê-los. E meu coração está cheio de gratidão, cheio de gratidão. E eu não estou dormindo direito, tem 3 semanas, com tudo que Deus tem feito. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. E você que adquirir esse livro, que ele queime no seu coração e te leve nessa onda de revelação. Porque eu e você precisamos todo dia estar mais perto de Deus. Amém? No final da reunião eu vou estar lá fora. Você que adquiriu o livro hoje, eu vou estar te dedicando. E quando você adquirir, se não adquirir hoje, a hora que quiser, traga o seu exemplar, que eu vou ter maior prazer em dedicar para você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno! Glória a Deus! Irmãos, eu falei com o pastor Ronei o seguinte. Falei: pastor Ronei, eu tenho muitos livros lá em casa. Eu gosto de ler, eu leio muito. Mas tem tantos livros lá que eu ainda não tive tempo para ler. Eu falei para ele o seguinte, que o mais importante não é você adquirir um livro, é você ler o livro, né? Então eu quero fechar essa noite desafiando a você que vai adquirir o livro, a ler o livro. Amém? Que esse livro não seja mais um livro lá na sua coleção de livros. Acho que você possa ler esse para inspirar você a ler os outros que estão parados lá também. Coloca as mãos assim. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua unção, pela tua graça. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de portas abertas. Que o Senhor venha surpreender o teu povo durante essa semana. Desesperado por ti, necessitando